agradecer aqui agradecer a tua presença no ciclo de conferências, né? Como nós já estamos trabalhando desde o início do ano, nós tivemos no primeiro momento algumas conferências com o pessoal de casa, discutindo a Wittgenstein e a música, Wittgenstein e a história, Wittgenstein e a questão da religião, do inefável, depois Wittgenstein e a ciência, Wittgenstein e a ética, com o Darley a semana passada, Wittgenstein e a morte, com Santiago no início do mês de agosto, e agora contamos contigo, do qual agradecemos mais uma vez, né? Wittgenstein e a literatura. Para quem não conhece, a professora Janine é professora atualmente da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Foi professora anteriormente da Universidade Federal de Santa Maria, é doutora pela Universidade de Quebec, no Canadá, e, enfim, tem aí uma vasta produção, enfim, tem participado ativamente de uma série de eventos em torno do pensamento do Wittgenstein. Enfim, queria dizer que, mais do que a atividade, é propriamente um prazer poder ouvi-la, enfim, e mesmo que virtualmente, né, estamos aí um pouco conectados ao redor do pensamento do Wittgenstein, particularmente nesse ano que, enfim, recordamos e celebramos aí o centenário de publicação do Tratatus Lógico-Filosófico. Então, o ciclo de conferências marca um pouco esse itinerário de atividades ao redor, né, do pensamento do Wittgenstein, que culminará no mês de dezembro aí com o 8º workshop, enfim, que nós estamos aí coorganizando conjuntamente. Então, mais uma vez, Janine, obrigado pela presença, e nós agradecemos aqui em nome do grupo a tua disponibilidade. Não sei se o professor Bortolo quer também dar as boas-vindas. Bem, vou reforçar, Janine, essa percepção do professor Léo. A palestra vai ficar gravada e nós vamos utilizá-la posteriormente com os nossos estudantes. Hoje à tarde, a questão do congresso realmente esvaziou um pouco, então não se sinta assim minimizada pela falta dos participantes, porque, na verdade, como ela vai ficar gravada, nós vamos voltar à tua fala posteriormente, tá? Mas seja bem-vinda, eu fico muito feliz, né? Acho que te encontrei pessoalmente 2 vezes, uma em Santa Catarina e outra em Santa Maria, mas acho que agora temos essa capacidade de estar por perto, mesmo virtualmente. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, eu também. Não se preocupem que eu sei como é que... Eu tenho feito várias lives, né, por causa do nosso projeto Uma Filósofa por Mês, e aí às vezes eu sei que a questão é arranjar um horário que coincida bem para todo mundo e depois fica disponível. As pessoas sempre voltam, né, aos vídeos, às lives e tal, então não tem problema nenhum. Fico contente, aliás, que vai ficar gravado também, né, para contemplar algumas outras pessoas, o Rafael, por exemplo, que não está aqui, né, que gostaria de estar aqui, inclusive. Então, eu vou fazer o seguinte, bom, mas antes de mais nada, eu fico muito contente também de estar aqui com vocês, de rever vocês, apesar da distância, né, e esperando que a gente possa voltar a se encontrar presencialmente o quanto antes, né, mas de qualquer forma é muito legal que a gente esteja podendo fazer esse encontro em torno de Wittgenstein nesse momento, nesse ano, né, e contemplando aqui uma temática que para mim é muito importante, assim. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre por que também isso é importante para mim, mas eu acho que vai transparecer um pouco na minha leitura que eu vou fazer agora. Eu vou fazer, separei aqui 2 coisas diferentes para fazer, tá? Então, no primeiro momento eu vou ler um texto, ele não é muito longo, então eu vou lê-lo, a gente pode em seguida ver o que ele suscita, se suscita questões e tal, depois eu posso passar para uma segunda parte que tem alguns slides para apresentar. Então, o texto eu não vou compartilhar agora aqui em tela, mas depois, se alguém desejar lê-lo também, eu posso disponibilizar a parte, tá? Mas, então, deixa eu só abrir meu Word aqui. Deixa eu ver se funciona assim. Isso. Tá. Qualquer coisa, como eu não vou, talvez, enxergar vocês muito bem porque eu estou lendo, eu só peço que sinalizem se alguma coisa der errado, tipo, né, se meu microfone der um problema, alguma coisa desse tipo. Me sinalizem também com voz, no caso, né, com áudio. Então, eu meio que não nomeei isso que eu estou fazendo aqui agora, né, mas eu vou começar falando
dessa questão de Wittgenstein e literatura com esta leitura, que depois a gente pode nomeá-la de alguma forma ou não, né? Enfim. Então, vou começar a ler aqui. A linguagem é a morada da experiência. Eu a experimentei pela primeira vez de modo impregnado e saturado, de modo ainda confuso e embrulhado, mas não incompreensível com o meu corpo de menina, vivendo a vida de papel de outras pessoas. Paper bodies, diria Margaret Cavendish, mas eu ainda não a conhecia. Mas a teria encarnado imediatamente, se já naquele momento eu a tivesse experimentado. Ora, um corpo, uma vida não dava para nada. Então, eu tinha que dar um jeito de ser diferentemente, de habitar diferentemente, de afeiçoar diferentemente. E eu o pude, como uma vida caleidoscópica que me dava a paisagem que eu queria, quando eu queria, ilimitadamente. Como uma vida de imagens à flor da pele, porque as palavras em mim se faziam experiências. Porque as pessoas de papel, aquelas que os outros inventavam para mim, e aquelas que eu me dava de companhia, eram-me. As palavras em mim se faziam gente, e essa gente sou eu. Arthur Danto teria razão quanto a isso, sobre a tagarelice inócua, desnecessária, supérflua das ontologias ficcionais. E não é sequer da autoria literária que eu estou falando aqui. Não é apenas o caso de que Madame Bovary c'est moi. É o caso de que eu sou todas as facetas, todos os sorrisos, os desesperos, os perigos, as perdas, os amores, e todas as cores das paisagens que experimentei como eu quis experimentar. Assim como me serviram de vida, apesar e talvez por causa de minha própria subjetividade. É o caso de que eu sou também todas estas imagens criadas nos limites da minha corporeidade. Não é para isso que serve a imaginação, afinal? Para a experiência das palavras e dos seus jogos de vivência? Para as palavras experimentadas e seus jogos incorporados? Não seria devido às vidas vividas dissemelhantemente, fabulosamente, e na intenção de seu futuro, que se tenham outorgado a plasticidade das imagens, a pecha de uma faculdade decaída ou em decadência, ou imperativamente proscrita pela filosofia moderna na figura dos seus representantes racionalistas e suspeitamente universalistas? Eles mesmos muito afeitos e muito férteis em experiências imagéticas, a sua revelia talvez, ou simplesmente contraditoriamente. Porque não se deram conta de que a linguagem é também a plasticidade das imagens. Senão, que fazer do corpo político dos leviatãs, dos bons selvagens e dos deuses malignos? Ora, a linguagem é a morada da imaginação. Eu já havia lido todas as arqueofeministas do século XVIII e XIX, quando cheguei à senhora Dalloway e às suas flores. Eu já havia criado e nomeado variadas porções de existência, quando cheguei à plasticidade da palavra, por um lado, e ao silêncio, por outro. Encontrando as imagens nas brechas inominadas das sensações, nas contorções do vocabulário, nas frestas mudas dos cenários, como se embaixo d'água, e visitando ainda, sendo ainda visitada pelos mesmos mundos que habitava sozinha, ou sempre de novo com as pessoas de papel. Minha imaginação morava ali, na e com a criação da linguagem, na descoberta de sua contraparte a deixar calada. Então tudo se podia imaginar, e todas as vidas se podia viver, mas havia algumas coisas que se devia apenas experimentar. Talvez fosse a imensa barulheira e ocupação total do vozerio e do espaço literário que me tenham levado a um imperativo que depois, como imperativo, era simplesmente inconcebível. Uma artista do silêncio? Eu me equivoquei quanto a este significado para uma frase profundamente enigmática, ainda hoje tomada como quietismo, erroneamente, diga-se de passagem, quanto àquilo sobre o que não se pode falar. Mas calhou que meu caminho deu bom mesmo assim.
E depois de um longo desvio, eu agora pude voltar, com palavras na manga, para a morada da experiência, sem a justificação meramente palavrória de perspectivas entronizadas sobre a verdade. Não é a filosofia que nos permite superar os choques cotidianos do mundo. Não é a filosofia que nos permite habitar a experiência. Não é a filosofia que nos permite viver as imagens, as paisagens, os camaradas, os companheiros. Não é a filosofia que nos permite o refúgio e o recurso à consolação, e nem mesmo a lucidez, se desejamos dela fazer um critério de experiência. Não pelo menos essa filosofia legalista que procede por cálculos e demonstrações. Não essa filosofia do enquadramento, do confinamento, sufocada por sua própria arrogância, estrangulada por sua própria unilateralidade, contida por sua própria inépcia imaginativa, derivada do medo dos seus próprios afetos, e insuflada por suas próprias normas afeitas ao poder, ao privilégio e ao dinheiro. Mas não se vê aí também uma ética? Ora, a imaginação é a morada da moralidade. Mas os valores absolutos não estão aí dispostos e elencados matemática e categoricamente em tábuas teóricas insubstituíveis. Não. Imagine uma teia de aranha, complicada, leve, resistente, no entanto, facilmente desfeita. Estão aí os valores, pegados aos fios que nos unem em torno de nossas expressões de sentido e de nossas fobias informadas pela norma. A sutileza da teia irrita algumas pessoas. Sua fragilidade lhes faz perder a coragem. Imagine um campo de trigo, com o vento batendo de revés, um silêncio que depois ecoa em nossas memórias, sóbrias, mas talvez inventadas. Habitam aí os significados. É de Kirchberg am Wechsel, em pleno verão, que vem esta atitude para com a vida, e o espírito de uma experiência pegada dessa vez à realidade. Uma porção de esboços de paisagens que nasceram nestas longas e confusas viagens. Imagine uma África do Sul, uma Austrália, um Brasil sertanejo. Imagine um dia e neste dia sua vida inteira. Imagine um estupro, a morte de um cachorro, a vigilância da loucura e a mesmice da domesticidade. Que importa o cérebro comparado com o coração? Será porque dói? Para, meu coração, não penses, deixe pensar na cabeça, diz o Álvaro de Campos para rezar em seguida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas e se o coração for tudo que estiver efetivamente vivo, pulsando de felicidade? Que êxtase me vem, que é que me enche de tão extraordinária excitação? Imagine que tudo se resume a uma atitude para com uma alma. E quando uma alma falta, não será porque faltam palavras? É de semântica que se trata. E de cegueira semântica, quando a pergunta fatal torna-se a pergunta pela dignidade. É isto um homem? Ora, a imaginação é a morada da política. Imagine um futuro possível, ou impossivelmente vivido, vívido como distopia, como terra arrasada, na escuridão ou então na luz. As crianças são os únicos filósofos valentes, e filósofos valentes são necessariamente crianças. E é exatamente assim como as crianças devemos sempre perguntar, e depois? Necessariamente crianças, ou bruxas, ou hereges. Depois, contudo, pode não haver justiça. E imaginar significa, então, viver para o futuro, viver para a experiência, viver para o compartilhamento, viver para começar de novo. Um dia, todos os dias, num dia, uma vida inteira. Imagine que a justiça não passa de um compartilhamento de criaturidade. Por que isto seria humilhante? Começar com nada, não com nada, mas com nada. Sem cartas, sem armas, sem propriedade, sem direitos, sem dignidade. Como um cachorro. Sim, como um cachorro. Que eu envelheça como minha cachorra envelhece sem o saber, mas é notável. Que para além de todos os laços e afetos que me tornaram a neta da minha avó, com todas as suas teimosias, sua risada transbordante, sua força feminista de roça, seu coração para sempre machucado, mas colossal, infinito, extraordinário,
eu com ela compartilhe a criaturidade de um corpo que envelhece. Que este corpo seja habitado por uma sexualidade, por desejos meus, mas que não são exclusividade minha, atravessado que é por um mundo comumente habitado, singular sim, cheio de apensos da minha imaginação, que se me é insubstituível também assim o é compartilhadamente, indelevelmente para ti, para teu corpo, para todos os corpos. Que o que temos de comum é precisamente isto, uma corporeidade aberta ao risco dos desejos, dos afetos, da morte. Não é disso, afinal, que trata a justiça? Imagine aí a sua fundação para sempre simplesmente responsiva a todos os corpos, todos, sem ilusões hierarquizantes. Ora, o corpo é a morada da linguagem. Mas qual é a filosofia que permitirá jamais alcançar um fato deste tipo? Uma filosofia da experiência? Mas não é isso a literatura? Uma filosofia da imaginação? Mas não é isto a literatura? Talvez apenas uma filosofia literariamente engajada. A filosofia, nós deveríamos, na verdade, tão só poetizar. E termino assim a minha primeira parte da minha apresentação. Não sei se vocês desejam fazer algum comentário nesse momento. Eu estou vivamente impactado pela tua construção, né? Eu tenho estudado ultimamente, rompido meus amores com Wittgenstein e me aproximado de amores com Maria Zambrano, principalmente no desenvolvimento da ideia da razão poética, né? E fiquei muito impactado com as denúncias que o teu texto poético faz, evidentemente de uma razão lógica, excessivamente lógica, produto de uma espécie de regularidade filosófica ocidental. E o quanto a razão poética deve transgredir justamente esta razão lógica bem delimitada para poder firmar-se como razão e, de alguma forma, nos redimir, né? Nos redimir um pouco de nós mesmos, né? O Nietzsche, numa passagem belíssima, diz que precisamos de arte para não morrer de verdade, quer dizer, e quando você apresenta esse texto, é um texto impactante, realmente, porque ele me faz adentrar, evidentemente, na experiência mais significativa do que é a razão poética, né? Sem, evidentemente, distanciar-se daquilo que é a razão propriamente dita, né? E acho que as tuas questões finais, né? O que é isto? A filosofia, senão esta imagem poética, né? Da própria vida na sua crueza e na sua nudez, quer dizer, sem filtros, né? O que me faz lembrar também os escritos de Hilda Hist na sua Obscena Senhora D, não é? Quer dizer, eu fiquei vivamente impactado pelos teus textos, e se você pudesse partilhar conosco, iria ser um presente, realmente, Janine. Obrigada, não, certamente. Eu tenho as minhas, digamos, entre aspas, razões para ter feito isso, né? Talvez eu possa falar delas um pouco, mas não sei se mais alguém deseja falar alguma coisa. Minha parte está tranquilo por enquanto. Depois, ao final, a gente estabelece um diálogo. Eu estou vendo aqui o Matheus, que está presente, legal. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Eu não sou muito boa para fazer isso, tá? Eu geralmente me perco, mas eu vou tentar. Porque, peraí. Só vou te habilitar um pouquinho. Sim, é isso mesmo. Eu ia dizer, okay. Eu não estou habilitada. Tá. Agora sim. Tá, aqui. É só assim, simplesmente. Vocês estão vendo, né? Sim. Mas não está maximizado, né? Deixa eu ver aqui. Não, está bem. Tá bem? Tá bem. Uhum. Tá. Então, deixa eu explicar, assim, como é que essas coisas aconteceram na minha vida, né?
Eu fui fazer meu doutorado no Canadá com o Mathieu Marion, né, querendo falar sobre ética no tratados lógico-filosóficos e tendo um panorama aí que era a tentativa de mostrar que a ética do tratados era uma ética estoica, né? E, enfim, fiz todo esse trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, depois de passar por todas as concepções do tratados, né? Tanto na sua parte lógica quanto na sua parte relativa a questões de linguagem e as questões sobre a distinção entre dizer e mostrar, sobretudo, que acho que foi o que mais me permitiu fazer isso, que foi o passo seguinte, que é aquilo que eu chamo um corolário da minha tese, né? Um corolário daquilo que é o resultado da minha pesquisa sobre as distinções presentes no livro entre sentido, contrassenso e a distinção entre dizer e mostrar. E, a partir disso, pensando nesse corolário, portanto, né, eu pensei, bom, o mostrar aí, e Wittgenstein diz isso várias vezes em vários lugares, né, é um âmbito muito mais amplo do que o dizer. E este âmbito muito mais amplo, ele simplesmente não é o da dizibilidade tal como concebida para tratados, mas ele é o âmbito de para usar, inclusive, até a distinção do Darley, né, de uma fala imensa. E neste vasto âmbito da mostrabilidade, eu enxergo a Wittgenstein nos dizendo que cabe a arte e cabe a literatura, né? Mas essa não foi uma coisa óbvia, claro, né? Eu chamo isso do meu corolário porque dentro da tese eu mostro mais ou menos como é que essas coisas poderiam ser tiradas tanto do tratados quanto de algumas obras marginais, mas que acontecem ao mesmo tempo em Wittgenstein, como o Vermischte Bemerkungen, né? As observações esparsas lá sobre cultura e valor, a Conferência sobre Ética e mais algumas coisas como o Wittgenstein e o Círculo de Viena, né, que infelizmente não tem tradução para o português, acho ainda. Mas aí eu, ao mesmo tempo, pensando no modo como essas coisas se desdobravam da própria distinção entre dizer e mostrar, eu topei com alguns investigadores e algumas comentadoras de Wittgenstein, que eu estou olhando para cima, porque eu vou tentar pegar o livro, eu deveria ter feito isso antes, né, de estar sentada aqui. Tá lá em cima, tá, tudo bem. Alguns investigadores e comentadoras que falam de Wittgenstein como o Wittgenstein literário, e eu topei com um livro específico, né, sobre aquilo que eu estava ali naquele momento chamando do meu corolário. Eu falei, puxa vida, tem alguém que está fazendo algo parecido que, né, que tem a ver com o que eu estou fazendo aqui, que é pensar a questão da literatura em Wittgenstein como uma espécie de consequência da distinção, consequência positiva da distinção entre dizer e mostrar, né? Só que aí o livro chama The Literary Wittgenstein, ele é organizado pelo John Gibson e o Wolfgang Humer, e tem, entre outros e outras autoras, o próprio Gibson e a Cora Diamond, né, que é uma grande comentadora de Wittgenstein. Ela entendeu tudo errado do Tratados, mas ela tem coisas muito interessantes a respeito de filosofia e literatura, por exemplo, né? Entre outras pessoas que estão ali, como Wolfgang, bom, além do Wolfgang Humer, ele mesmo, o Rupert Read, né, que também fala sobre questões de literatura em Wittgenstein. Eu topei com esse livro, né, The Literary Wittgenstein, e achei que eu tinha encontrado uma mina de ouro para pensar aquilo que eu estava chamando do meu próprio corolário. Mas aí eu descobri que aquelas leituras não me satisfaziam em absoluto, né? E num segundo momento, então, eu acabei, a partir dali, desdobrando uma pesquisa um pouco em paralelo àquela da tese, né? E pensando assim, quais são as leituras literárias efetivamente de Wittgenstein que há por aí, que circulam por aí, que estão por aí com esses comentadores e comentadoras, né? E muitas dessas leituras, eu vou falar agora um pouquinho sobre elas partem de algumas observações específicas, e não só da questão do dizer e mostrar, mas também
algumas delas centradas nas investigações filosóficas também, né? Não é só de tratados que a gente está falando aqui. Mas elas tomam algumas observações específicas de Wittgenstein, e eu trouxe essas observações aqui para mostrar para vocês, que tem a ver com duas citações em específico do Für mich der Bemerkungen, né, que é as observações esparsas sobre cultura e valor. Essa tradução que eu coloquei aqui em português, ela é minha, e eu digo isso também porque é importante que a gente saliente o teor da tradução como tal. Vocês estão vendo bem, né? Tá. Porque essa tradução, ela justamente é uma das razões, um dos motivos pelos quais me parece que os pesquisadores e pesquisadoras que falam sobre essas leituras literárias de Wittgenstein metem os pés pelas mãos e entendem tudo errado. E então, por isso que eu trouxe essas observações em específico aqui para comentar com vocês. Então, a primeira delas está lá, o Wittgenstein está falando sobre, bom, ele tem, é uma coletânea de várias observações, né, o Für mich der Bemerkungen, e uma delas é essa, né, de que as pessoas hoje acreditam que os cientistas estão aí para as ensinar, os poetas e os músicos para as alegrar, que estes tenham algo a lhes ensinar, não lhes passa pela cabeça, né? Então, aqui tem esta observação em específico, está falando de alguma coisa que podemos levar para o âmbito da questão tanto pedagógica quanto moral, que é salientada por várias das interpretações e leituras literárias de Wittgenstein, né? Essa que está em francês, eu volto nela depois. Mas aí embaixo tem justamente a frase síntese de tudo aquilo que resulta nessa embrulhada de pesquisas sobre sobre o que significa ter um Wittgenstein literário, né, por exemplo, e que é aquela que eu citei no finalzinho da minha leitura, né, de que a filosofia, na verdade, deveríamos tão só poetizar. E aqui está a citação completa, né? Então ele diz: creio ter resumido minha posição para com a filosofia ao dizer que a filosofia nós deveríamos, na verdade, tão só poetizar. E é dichten, né, em alemão, de que Wittgenstein fala aqui. Ao que me parece, diz ele, isso deve evidenciar até que ponto o meu pensamento pertence ao presente, ao passado ou ao futuro. Pois com isso, eu também me reconheci como alguém que não pode tudo aquilo que desejaria poder. Tem um monte de enigmas, parece, né, nessa citação aí. Mas a questão é que a primeira destas partes, né, ela é tomada como o cerne das investigações e das interpretações que é levada à ideia de que Wittgenstein é um Wittgenstein também, entre outras coisas, literário, né? A filosofia nós deveríamos, na verdade, tão só poetizar. Mas o que isso significa, né? Então, daí é que se desdobram algumas leituras possíveis. Uma outra coisa que talvez a citação do meio seja a que interessa mais a mim, e que eu não vi ela em muitos outros lugares destas leituras literárias de Wittgenstein, né? E que é aquela que está presente lá no Diário Secreto, né? Que também, infelizmente, não tem tradução para o português ainda, né? Mas, e aí eu tenho ela em francês também, porque minha tese estava escrita em francês, e eu acabei tendo um monte de obras nesse idioma, e às vezes o acesso a algumas dessas coisas era facilitado por esse idioma mesmo, né? Mas aí ele diz, né? Ele está lá num determinado dia, esse diário, ele é escrito paralelamente ao próprio diário filosófico, né? E que é a base nossa de interpretação possível para o Tratados. E ele está lá num dos dias escrevendo, e ele escreveu esse diário em códigos, mas assim, um código muito simples, que depois foi facilmente interpretado, e ele está lá quando soube, lá na Primeira Guerra, quando soube que o Paul, o irmão dele, né, tinha perdido a mão na guerra.
E aí ele diz, né, eu não paro de pensar no pobre Paul, que de maneira muito brutal perdeu o seu trabalho, que era justamente, né, o seu irmão pianista. Então ele perdeu a mão na guerra, e que a gente faz com isso, né? E aí ele diz, é uma coisa terrível. E aí é que entra também uma outra frase que eu adaptei e coloquei ali no texto, né? Qual é que é a filosofia que vai permitir algum dia superar um fato desse tipo? E aí ele diz, bom, pelo menos, espera-se pelo menos, né, que ele não o supere pelo suicídio, né? E aí quando ele diz que tua vontade seja feita, é a Deus que ele está se dirigindo, né? Naquele momento ele está andando com o Tolstói para cima e para baixo, né? Com o Evangelho, né, do Tolstói, que ele encontrou lá, por acaso, numa livraria lá de Cracóvia, e que ele pega e caminha com aquele livro para cima e para baixo, então ele está bastante influenciado pela linguagem presente nos evangelhos, que tem um pouco essa ideia, né, que tua vontade seja feita. E ele sempre termina várias das suas colocações e observações do Diário Secreto com essa frase, né. Mas importa para mim mais do que tudo aqui essa ideia, né, essa pergunta, que filosofia é essa que vai nos permitir algum dia superar um fato desse tipo? Que filosofia é essa que poderia nos permitir lidar com o tamanho da brutalidade que é a guerra, por exemplo, né? Mas também isso de que o irmão pianista tenha perdido a sua mão, né? Tá. Uma outra observação que também é levada que é investigada pelas leituras literárias de Wittgenstein, né? Tá colocada aqui. E que tem a ver com aquela outra primeira observação, quando ele diz assim, né? Pois com isso eu também me reconheci como alguém que não pode tudo aquilo que desejaria poder. E aí essa observação me parece esclarecer um pouco aquela, né? Depois a gente pode voltar talvez a conversar sobre esse ponto especificamente. Então ele diz, né? Assim como eu não posso escrever versos, também só posso escrever prosa até um certo ponto e não além disso. Minha prosa vai até um limite bem determinado, e eu tampouco posso ultrapassá-lo quanto posso escrever um poema. Meu aparelho foi feito assim, e eu só tenho este aparelho à minha disposição. É como se alguém dissesse, neste jogo eu só posso alcançar este grau de perfeição e não aquele. Depois eu vou voltar nessas observações. O que essas observações resultaram, obviamente, né, todo a exegética de Wittgenstein para aquilo que a gente chama aqui das leituras literárias de Wittgenstein, e que consta lá naquele livro justamente como The Literary Wittgenstein, né, o Wittgenstein literário. Analisando as contribuições dos comentadores e comentadoras, eu cheguei aqui a 3 possíveis leituras, né, que são feitas de Wittgenstein como um Wittgenstein literário. E aí, a primeira delas é de que estas leituras literárias são feitas pelo próprio Wittgenstein, e de que trata-se, na verdade, da questão de saber o quanto as leituras literárias do Wittgenstein contribuíram para a compreensão da sua filosofia. E é que entram análises do tipo, qual é a contribuição de Goethe para o pensamento de Wittgenstein? Qual é a contribuição de Tolstói? Qual é a contribuição de Wittgenstein? Qual é, né, as contribuições das leituras literárias que Wittgenstein ele mesmo fez durante sua vida para entender a sua filosofia. Então, digamos que essa primeira leitura é uma leitura mais de exegese mesmo, e que obviamente se vale das leituras literárias, né, para uma compreensão da filosofia de Wittgenstein. Isso pode ser interessante, mas, digamos, não é o meu foco aqui, né? Eu até fiz algumas coisas parecidas com isso, mas sobre a influência de Tolstói, mas, sobretudo, o Evangelho de Tolstói para a filosofia de Wittgenstein, né? Então, não propriamente a literatura de Tolstói, de que a gente sabe, né, que ele lia a miúde, assim, né? Desde o Padre Sérgio até o Kajid Murad e outros contos de Tolstói, né, que ele, assim como Dostoiévski, sempre comenta, inclusive, nas suas cartas, né, e recomenda estas obras aos seus amigos e discípulos, e, enfim, né, alunos.
É uma questão interessante, mas talvez não seja um foco meramente exegético, digamos assim. E aí a segunda leitura literária de Wittgenstein é essa, que é uma investigação propriamente exegética sobre a relação estabelecida entre Wittgenstein e a literatura em busca de uma certa qualidade literária da sua própria filosofia. Ou seja, né, tomando aquela acepção de que, daquela citação, né, de que a filosofia, nós deveríamos, na verdade, então, só poetizar. Alguns intérpretes e comentadoras tomam esta frase e dizem assim, bom, peraí, mas então ele estava fazendo isso nas suas obras? Ele estava fazendo filosofia como literatura, como diz o Derrida, filosofia como literatura? No Tratatus, ele estava fazendo filosofia como literatura nas investigações? Como é que a gente faz esse tipo de relação? A gente estabelece uma relação entre forma e conteúdo, ou a gente estabelece uma questão meramente formal? O que significa o fato de que o Tratatus esteja escrito da forma como esteja, com os aforismos elencados daquela forma, uma lógica construída, né, argumentativamente, mas com uma forma e um estilo que poderiam nos levar a pensar numa identificação literária do texto, né? Ou o que significa o procedimento dialógico das investigações como um procedimento formal literário ou filosófico literário, enfim, né? Essas são as questões que estão por trás dessa segunda leitura Wittgenstein literário, né? Como entender aquilo que Wittgenstein ele mesmo está fazendo com essa qualidade literária da sua filosofia ou com a qualidade literária que a gente poderia enxergar na sua metodologia, né? Eu tenho uma objeção meio óbvia a isso, que é o fato de que um estilo filosófico não significa necessariamente ser um estilo literário, né? E de que me parece que um argumento adjacente a isso está naquela citação que eu coloquei um pouco acima, né? De que ele não, né, quando ele diz, eu não sei escrever versos e só sei escrever prosa até um certo ponto, nada além disso, né? Então, eu não consigo ultrapassar algumas coisas aqui, tanto quanto eu não consigo escrever um poema, né? Me parece que ele está nos dizendo claramente que existe aqui para ele uma distinção entre forma filosófica e forma literária, e que ele não está fazendo literatura. O que ele está fazendo é outra coisa. Embora a gente pudesse dizer, sim, Wittgenstein tem um estilo, mas esse estilo não significa necessariamente ser lido como literário, né? E aí não sei o que vocês pensam disso, né? Mas me parece que seria quase forçar um certo tipo de critério dentro de uma obra de Wittgenstein, tentar entendê-la como literatura, né? Eu vou voltar logo a essa questão de como é que a gente define o que é literatura e filosofia, né? Porque isso é uma discussão cabeluda também, mas me parece que a gente estaria forçando uma espécie de interpretação formal ao tentar fazer com que o tratado passasse como uma obra literária, né? E aí Derrida, né, quando ele diz assim, não, mas vejam, né, todo texto não passa de literatura, né? É por isso que eu estava falando do Arthur Danto também, né? Quer dizer, o Danto, ele diz assim, bom, vejam só quão bem a gente pensa da literatura quando a gente diz que alguma coisa não passa de literatura, né? Então, acho que a gente não precisa chegar a isso, né? Aí uma terceira leitura literária de Wittgenstein tem a ver, na verdade, com o método wittgensteiniano como aquele que, como quer que ele seja interpretado aqui, esse método, né? E aí vai haver várias leituras do que significa esse método, de que este método contribui para interpretações literárias elas mesmas. E aí, então, é aquele tipo de procedimento da filosofia da literatura que tem a ver com uma espécie de
filtro, né? Wittgenstein servindo como um filtro metodológico para a interpretação da própria literatura. Aí é como pegar Wittgenstein para tentar entender Clarice Lispector, é pegar o método wittgensteiniano para tentar entender, sei lá, algum outro Camus ou algum outro escritor qualquer. Mas é como se fosse um filtro, não é uma junção, é um filtro. E aí, nesse caso, é quase como se eu pegasse a malha filosófica como uma malha externa à literatura e, portanto, muitas vezes pretensamente superior à literatura, para enxergar na literatura coisas que a filosofia saberia dizer, apesar da própria literatura. E isso me parece ferir a autonomia da literatura em ser filosófica por si só, né? Então, eu sou bastante avessa a esse tipo de procedimento daquilo que se convenciona chamar filosofia da literatura nesses termos, né? Assim como, por exemplo, não sei, acho que a gente não precisa chegar ao ponto de dizer que Heidegger nos ajuda a ler Clarice Lispector. Não, peraí, eu posso ler Clarice Lispector só por ela mesma. Por que é que eu preciso do Heidegger para entender Clarice Lispector, né? Então, assim, essa talvez é a leitura literária de Wittgenstein que mais me incomoda, que mais me deixa apreensiva em tentar juntar Wittgenstein com teoria literária, inclusive, né? Então, assim, é a que menos me atrai, né? E aí, enfim, essas são as 3 leituras que eu encontrei num apanhado de comentadores e comentadoras, né? Que são as mais salientes, assim, são geralmente as que são levadas a cabo e realizadas por esses investigadores. E aí eu tenho uma minha leitura, digamos, né, que não tem nada a ver com nenhuma das 3, assim, e que ao mesmo tempo, para além de se valer daquilo que eu chamei de corolário da minha tese, né, tem também aqui as incursões atuais, né, as minhas pesquisas atuais em filosofia e literatura, né, e não filosofia da literatura. Então, eu faço aqui um jogo conjunto, digamos assim, ou, né, uma investigação paralela das duas coisas, e que, portanto, tem o E ali, não o dá, como algo que pode contar como uma pesquisa que leve metodologicamente as duas coisas em conjunto, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora de como é que eu vejo uma possibilidade de contribuição de um Wittgenstein literário para as nossas questões filosóficas que mais nos interessariam, por exemplo, lidar agora, né? Então, eu estou saindo da exegese aqui, né? Estou saindo da questão de apenas tentar entender como é que Wittgenstein fez tais e tais coisas, mas o que é que a gente faz com aquilo que ele fez, na verdade, né? E eu gosto de falar das lições wittgensteinianas para a gente tentar entender a nossa própria realidade. Acho que isso é o mais interessante de se fazer com os nossos e as nossas filósofas, né? Não, quer dizer, para além da história da filosofia, para além da exegese filosófica, né? Então, estou chamando, talvez, isso de uma 4ª leitura literária de Wittgenstein, né? E aí, um dos aspectos centrais, então, dessa postura também por causa do meu pano de fundo mais voltado para a área de ética e política, né? Então, e não ontológico, por exemplo, porque está cheio dessas questões de investigação ontológica dentro da filosofia e literatura também, né? Acho que todo mundo e questões estéticas também, mas assim as questões ontológicas parecem ter uma centralidade aí para essas investigações de filosofia da literatura, né? Então eu estou saindo dessa alçada, estou mais centrada nas questões de ética e política. E aí, então, retomando aqui a minha citação, né? Os aspectos centrais dessa postura, dessa 4ª possível leitura, é precisamente a atribuição de uma realização independente da literatura, né? Naquilo que eu tinha falado, da autonomia da literatura. Mesmo em suas possíveis tarefas as mais filosóficas, a partir da ideia de um compartilhamento humano fundamental, como aquilo mesmo que nos permite aí aprender alguma coisa, com a literatura,
Se esse aprendizado é importante para uma compreensão filosófica, mas sobretudo moral da vida, ele é sempre alcançado independentemente de uma intermediação filosófica qualquer, tal como esta é normalmente concebida. De fato, o ponto de vista, então, moral, para mim aqui, é a perspectiva primordial dessa proposta, né? Então, claro, é um recorte também, porque a gente não consegue dar conta de todos os outros recortes possíveis, mas, assim, eu acho que em termos daquilo que Wittgenstein, ele mesmo depreende da literatura, o recorte da perspectiva moral é talvez mais saliente, né? E aí eu estava falando da questão cabeluda, da distinção entre filosofia e literatura, e daquilo que, por exemplo, a Martha Nussbaum chama de querela, né? A querela da filosofia e da literatura, que, digamos assim, já está lá em Platão, né? Com o Platão expulsando os poetas da República, né? E aí essa ideia da querela tem a ver, obviamente, com o modo como a gente vai definir ou não aquilo que é filosofia e aquilo que é literatura. E aí, para cada uma das nossas tentativas de definição de filosofia e de literatura, nós sempre vamos ter as exceções, e a querela parece que nunca será realmente definida e finalizada. E aí eu abri mão da querela. Eu falei, não, claro, obviamente que nós não vamos resolver isso aqui. Eu dei uma de cética pirrônica e suspendi meu juízo e disse assim, ok, o que a gente faz no lugar? Então, eu propus algumas definições aqui, sem querer resolver, portanto, a querela, mas pensando num modo de levar a cabo uma investigação em filosofia e literatura que não fosse em detrimento e em prejuízo de nenhuma das duas, e que privilegiasse para as duas a sua autonomia enquanto área de entendimento a respeito da nossa humanidade, né? E aí eu avento esses dois termos possíveis aqui, que fazem com que ambas estejam relacionadas de alguma forma, e talvez de maneira mais propositiva da minha parte, né? Digamos que eu encontro exemplos possíveis para falar sobre essa minha distinção, mas talvez seja algo a ser feito. E aí, então, eu vou voltar à ideia do meu texto com isso, né? De um lado, a gente poderia pensar que mais interessante do que separar, ou tentar definir e dar margens e contornos definidos para filosofia e literatura, o que a gente poderia fazer para o bem das duas, né, e para o bom proveito de ambas, e para o respeito da sua própria autonomia enquanto área, é pensar numa filosofia que seja literariamente engajada. E, ao mesmo tempo, olhar para a literatura como autonomamente filosófica, sem os mandos e desmandos e as regulações hierárquicas da filosofia sobre a literatura, né? Meus exemplos aqui são os seguintes, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, no Raymond Gaita, que eu não sei se vocês já conhecem, eu fico recomendando o Gaita para lá e para cá, né? Em tudo quanto é lugar que eu vou, com qualquer pessoa que eu falo assim, leia O Cão do Filósofo. E o Raymond Gaita, para mim, é um dos grandes exemplos desse tipo de proposta e dessa distinção que eu estou propondo, dessa nomenclatura que eu estou propondo aqui, como uma filosofia literariamente engajada, né? O Gaita com o Cão do Filósofo, mas também, por exemplo, com Rômulus, meu pai, né, que é a biografia do pai dele. E ele tenta fazer de maneira muito respeitosa, eu diria, de ambas as áreas, essas incursões em filosofia e literatura, né? A partir justamente de uma perspectiva informada pela filosofia de Wittgenstein, né? Então, esse é o meu interesse também, né? Eu cheguei ao Gaita por acaso, descobri O Cão do Filósofo, e depois eu, né, fui ler outras coisas dele, e acaba que ele informa muito da minha própria proposta em filosofia e literatura, e da que eu estava chamando ali de imaginação moral e política também, né?
mas eu encontro exemplos possíveis na filosofia feminista, poderia até aventar algo como Angela Davis, alguém que se enquadra na ideia de que nós quebramos metodologicamente um certo estilo acadêmico de filosofia e que, portanto, é informado literariamente aqui, né, por historicamente também, né, mas literariamente informado por um certo tipo de metodologia possível para essa minha nomenclatura. E mais recentemente, por causa desse outro projeto que eu tenho, que é paralelo, mas que tem tomado uma grande centralidade na minha vida, que é a ideia de uma história feminista da filosofia, né? Eu tenho encontrado exemplos possíveis nas filósofas que a gente esqueceu por aí, que a gente não leu, que nunca entraram no nosso currículo, no nosso cânone, né? E creio que Zambrano seria uma desses exemplos possíveis, mas creio e tenho encontrado outras também, como, por exemplo, a Cavendish, que eu citei, né, a Margaret Cavendish, que leva a cabo uma utopia feminista muito louca, mas muito interessante, como uma filosofia que é literariamente engajada nesses termos de uma filosofia da ciência, inclusive, né? Então, assim, teríamos aí um certo tipo de exemplo. E do outro lado, né, na literatura autonomamente filosófica, eu estou pensando em autores como o Coetzee, né, o sul-africano, com o Desonra, a Vida dos Animais e outras coisas, O Homem Lento, enfim. Né? A Margaret Atwood tem uma série de livros interessantes nesse sentido, que me parece que cabem nessa nomenclatura. Para além do Conto da Aia, tem outras coisas, né, dela que eu tenho lido que parece que dão conta disso. E a Siri Hustvedt, que eu não sei se vocês já leram, ela inclusive tem um livro que chama O Mundo Resplandecente, que é o nome da utopia da Cavendish, né? E ela usa a Cavendish literariamente ali, né, para fazer meta-literatura, meta-filosofia, sei lá como é que a gente chamaria isso, né? Mas, digamos que essas três autorias aí são exemplos daquilo que eu estou chamando de literatura autonomamente filosófica. Notem que, na verdade, esses três exemplos são todos contemporâneos, né? Então, eu ainda estou aqui me debatendo sobre a questão onde que isso para, onde que isso começa, que exemplos são esses, por que é que eles são contemporâneos e, sei lá, será que a gente consegue enquadrar Machado de Assis? Será que... Não sei. Mas, enfim, é uma nomenclatura a qual eu cheguei depois de, então, suspender a questão da querela e de abrir mão de qualquer definição definitiva daquilo que é filosofia, daquilo que é literatura, ao mesmo tempo em que desde o momento em que eu comecei a pensar sobre aquilo que eu chamei de corolário da minha tese, né, e do modo como inúmeras vezes também Wittgenstein nos disse a filosofia não dá conta disso, quem na verdade dá conta disso é a literatura. Ele disse isso em vários momentos, ele disse isso como recomendação para algumas pessoas. Ele disse isso até em detrimento do próprio Tolstói, quando ele fala assim, o Tolstói lá no Ressurreição está fazendo tudo direitinho enquanto ele está fazendo literatura, no momento em que ele fala com um leitor, como se ele fosse um teórico, ele parou de fazer aquilo que ele estava fazendo direitinho. Então, me parece que... Bom, enfim, né, e ele estava falando disso também como uma espécie de recomendação sobre o modo de apreensão e de percepção e de realização daquilo que é o sentido da vida como uma tarefa que é propriamente moral e também política, eu diria, né, que, digamos, é o cerne de tudo aquilo que podemos chamar de ética em Wittgenstein, né, a questão do sentido. E ele vê isso na literatura, não na filosofia. A realização disso, a apreensão disso, a compreensão da realidade, a compreensão desse sentido está na literatura, não está na filosofia. Quando eu comecei a falar sobre todas essas coisas e comecei a pensar, que a literatura, portanto, cumpre essa tarefa de modo mais inteiro, mais total, integral e, de fato, com sentido, né?
eu fui desafiada a fazer isso eu mesma. Bom, se tu está dizendo que a literatura faz isso, se tu está dizendo que a literatura alcança tais compreensões de sentido, por que tu não faz literatura tu mesmo? Eu levei o desafio a sério, mas eu escrevo desde menina, escrevo literatura desde menina. Só que agora eu juntei as duas coisas, portanto, né? E eu tenho feito isso que eu fiz, essas leituras que eu fiz com esse texto, por exemplo, com o qual eu abri a nossa conversa aqui, em outros momentos, em outros lugares, com algumas outras acepções, com alguns outros recortes ético-políticos, e tenho tentado fazer e levar a cabo aquilo que, então, eu estou chamando, né, de uma espécie de conclusão wittgensteiniana daquilo que era, num primeiro momento, apenas a minha exegese em Wittgenstein. Então, eu levei a sério a lição que Wittgenstein nos deu, né? Disse assim, ok, então, é isso. Então, é a literatura? Ok, vamos lá, então, vamos fazer literatura. Eu não sei o quão bem-sucedido isso tudo tem sido, mas as minhas tentativas nesse sentido estão me permitindo voltar a escrever literatura também, no fim das contas, né? O que, de alguma forma, também já é bem positivo. Enfim, vou fechar minha fala por aqui, e aí a gente pode conversar sobre tanto né, isso que eu acabei de apresentar em termos de conceitos aqui, quanto outras coisas. Uma leitura completa dessas minhas incursões aqui está disponível naquele livro que está publicado pela UFPEL, que eu posso deixar o link no chat aqui. Eu posso parar de compartilhar, acho, agora, né? Como é que eu faço isso? Aqui. Mas aí tá aqui, eu vou deixar aqui no chat esse link do livro da UFPEL, tem um capítulo meu ali, que é o capítulo que se chama justamente, né? Leituras literárias de Wittgenstein, onde estão dispostas de maneira bem organizada e detalhada essas 3 leituras possíveis, além da minha proposta em direção a uma 4ª leitura, né? Então, fiquem à vontade para olhar a obra lá também. Bom, queria agradecer, Janine, pela tua fala. Realmente queria dizer que foi uma das melhores falas que eu vi até hoje, né? Realmente não querendo ler, né? Você não independe de elogios, mas realmente foi uma fala assim realmente fantástica mesmo. Enfim, os pontos que você apresentou na tua primeira parte, né? Realmente sobre esse espaço, enfim, né? Talvez da incapacidade da filosofia, uma pergunta que você coloca lá, né? Será que a filosofia de fato permite nos consolar-nos diante de certos dramas, né? Então me parece que realmente essa dicotomia que ao longo do tempo foi produzida, quer dizer, até que ponto o espaço da linguagem filosófica é capaz de dar conta da especificidade de todos os tipos de problemas, e realmente se alguns problemas, entre estes o problema da vida propriamente dita, podem caber na linguagem filosófica, de fato, realmente o teu estilo linguístico, né, poético lá, realmente assim diz muita coisa de uma forma que usualmente, né, filosoficamente, nem os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir tanta boa sonoridade. Então, realmente, queria dizer que foi assim espetacular mesmo. Eu teria uma pergunta assim também para forçar um pouco o pensamento seco, às vezes, diante do que você colocou, que é pensando inclusive você cita, né, a professora Janine tem a sua tese também publicada lá na editora da UFPEL, né, a ética do Tractatus, sem sentido, não recordo exatamente o subtítulo, é sem sentido, não... Sem sentido, tá em francês, né? Sem sentido, ética sem sentido não, na verdade, né? Contrassenso, ética e o sentido da vida, é isso. Exato. E aí eu recordo que quando, de fato, acessei algum tempo atrás, o primeiro fragmento na sua introdução era a passagem 6.521, que, salvo memória, diz que a solução do problema da vida
nota-se no evanecimento do problema. E aí, pensando nessa questão entre questões propriamente do espaço da vida e questões propriamente pensadas do Tractatus, que durante muito tempo foi lido como um texto eminentemente, né, tentando dissolver um pouco os labirintos da própria linguagem, pensando um pouco na tua proposta, né, de uma filosofia literariamente engajada, enfim, dentro da tua proposta, o espaço para falar da vida é uma ineficiência da linguagem ou é uma densidade da vida propriamente dita? Ou, aliás, uma simplicidade da vida, não que a vida seja uma coisa mais densa, que não caiba, perdão, no modo como a gente pode falar sobre ela. Será que será que a gente poderia falar de uma espécie de contínua dicotomia entre o espaço da linguagem e o espaço da vida, ou será que realmente a vida, quer dizer, pensando aqui talvez num dizer muito mais fenomenológico, é esse espaço de coisas muito mais intensas que não caberiam na nossa forma de poder efetivamente falar delas, mas apenas vivê-las sem que efetivamente a gente tenha que assumir um certo compromisso, enfim, linguístico propriamente dito. Obrigado, mais uma vez. Não, obrigada, muito obrigada, Léo. Obrigada também pelos elogios. Fico um pouco apreensiva, confesso. Mas obrigada. Pois é, tu falou de simplicidade, mas eu tenho falado de complexidade da vida, na verdade. Eu tenho um outro texto onde eu falo sobre questões de ecofeminismo, e pensando um projeto ecofeminista para aquilo que eu chamo de complexidade da vida, porque talvez aquilo que o Wittgenstein estivesse querendo dizer naquele momento no tratado fosse algo nesse sentido, justamente, né? É complexo demais, está para além daquilo que um certo recorte da linguagem é capaz de nos dar e de nos oferecer, né? E, portanto, talvez a gente encontre ecos da complexidade na literatura, e que talvez nos contemplem em termos de sentido para além da linguagem filosófica, ou de um certo tipo de linguagem filosófica, né? E que nos contempla também em termos de sentido, porque me parece, e aqui tem uma coisa muito interessante em termos de algumas propostas de filosofia e literatura, que é a ideia de que aquilo que a gente lê na literatura, a gente lê para a vida, né? A Nussbaum e o John Gibson têm justamente os dois, cada um à sua maneira, essa expressão, né? Ler é ler para a vida. E isso significa que, neste momento, a linguagem não está dissociada da vida, e não está dissociada da experiência. E aí a gente encontra a ideia da experiência e da imaginação na literatura, né? O que eu lamento, digamos assim, é que a gente não possa fazer esse movimento na filosofia, ou que a filosofia não dê muito espaço para isso, justamente, né? Por que é que eu não poderia ter também o mesmo tipo de reverberação, de experiência com a linguagem filosófica, né? Talvez essa seja a minha encrenca, né? Por que é que não há essa experiência? Com alguns, talvez eu até consiga, justamente, né? Me parece que... Por isso que eu falei também do exemplo das filósofas, né? Quando eu olho para alguns textos de filósofas que eu tenho lido agora, sei lá, estou pensando até na Anísia da Silveira, né? Eu encontro nelas um certo tipo de sentido que tem a ver e que está próxima aí dessa ideia de ler para a vida e próxima da ideia da experiência, né, que parece estar bastante distante desse nosso distanciamento justamente na linguagem filosófica, né? Mas aí isso talvez não responde tudo que tu perguntou, né, Léo? Mas assim, eu acho que a gente encontra ecos da complexidade da vida na literatura. E que, no fim das contas, e isso é o mais interessante, a gente lê a literatura como a gente vive a literatura, ou pelo menos, né? Por isso que eu disse coisas desse tipo no meu texto, né? Wittgenstein dizia isso sobre a lógica também, né?
né? De que assim, você está preocupado com questões de lógica ou com questões da vida? Mas é a mesma coisa, né? Dizia ele. Então, assim, acho que eu tenho essa proximidade, talvez, com a linguagem literária, que me faz ler a literatura como algo que é quase uma questão de vida. E me parece que Wittgenstein estaria dizendo algo parecido naqueles fragmentos que são próximos, né? Ali a questão do sentido da vida está no desaparecimento do seu problema, ao mesmo tempo que o fragmento seguinte do Tratatus diz, né? Mas não é por isso que, né, depois de tantas perguntas, para alguém para quem se fez claro o sentido da vida não consegue dizer o que ele é, e talvez esse o que ele é está lá, né, numa obra literária, está lá numa vivência, está lá numa experiência, está, né, às vezes de maneira sentida, né, apenas. Mas o sentido não precisa ser, esse sentido da vida não precisa ser não linguístico. Ele pode ser, e me parece sempre, uma vivência da linguagem. Então, sem o distanciamento que a gente toma, né, a partir desse ponto de vista, sei lá, mais supostamente neutro, supostamente imparcial, supostamente universal da filosofia, né? Não há isso, né? As filosofias feministas estão aí para fazer essa denúncia, né? Quer dizer, não há isso, né, na linguagem filosófica. A gente que sempre disse sim, 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 mas na verdade não há. Enfim, não sei se responde, né, Léo? Mas é por aí, eu acho. Eu estava pensando aqui, talvez seja uma das grandes dificuldades da epistemologia em geral, né? Eu lembro de um texto do McDowell, Mente e Mundo, que inicia falando exatamente que o grande problema da epistemologia é como é que, de fato, o mundo cabe dentro dos conceitos, porque, de fato, possam ser significativos. Então, parece que se você tentasse pensar esse mesmo tipo de tese para um tipo de leitura, enfim, dentro, por exemplo, da seara da epistemologia, talvez a gente pudesse encontrar uma via alternativa frente a esse duelo entre mundo e mente, enfim, essa coisa toda que tem, enfim, impregnado o discurso filosófico, epistemológico em geral. Mas, realmente, obrigado mesmo, Janina. Eu acho que a resposta está no corpo. Uhum. Porque não dá para fazer epistemologia sem corpo também, né? Digamos. Eu tenho aprendido isso com as epistemólogas, né? Elas nos dizem que esse sujeito desencarnado, o tal do S lá, né? Esse S, ele tem um corpo, ele precisa ter um corpo, senão ele não é um sujeito do conhecimento, né? Então, eu diria que uma maneira de fazer a ponte é o conceito de corpo. E o Wittgenstein nos deu isso lá nas investigações. Ninguém deu muita bola para isso lá nas investigações, mas ele nos deu isso nas investigações, né? E eu acho que a gente poderia, e no Dá Certeza também, mas eu acho que a gente pode voltar a fazer esse link com uma ancoragem sobre o corpo. Daí talvez a gente consiga finalmente dizer, para além dessa, né, para além dessa separação mundo, mente e vida, né? Eu tenho apostado minhas fichas no corpo. Mas, desculpe, mas corpo é carne é proscrita, né? Quer dizer, num Ocidente cristão, católico, que colocou a carne como uma coisa proscrita, quer dizer, o corpo, isso não é bom, né? Quer dizer, bom mesmo é a razão, bom mesmo é a ideia, bom é essa lógica, né? O corpo é justamente por ser carne. Então, os domínios da filosofia não são os domínios da carne, né? Não são os domínios do corpo. Eu acho que o mal causado, né, por uma leitura cartesiana, quer dizer, o cogito sobrepõe ao próprio corpo, né? O corpo e aí, quando você fala de engajamento, eu me lembro bem daquele texto do Charles Taylor, né, quando ele faz a aproximação com Heidegger, Lichtung e Lebensform, né, o sentido de engajamento, realmente, numa leitura wittgensteiniana. O que nos ensinou Wittgenstein, senão a experiência do dia a dia, principalmente quando nós lemos a investigações filosóficas, quer dizer, não estamos suspensos no ar, né? Desengajados, suspensos no ar, levitando no mundo de ideias, né? Quer dizer, depois que o Platão nos arrancou da caverna, e a caverna é o lugar que nós temos, quer dizer, qual é o lugar nosso? Né? Nesse auspício de um mundo
das ideias, um mundo bom, um mundo de luzes, de clarezas, o poeta tinha que ser banido, evidentemente, como você disse, né? Porque poeta é carne, poeta é tragédia, poeta é corpo, poeta é experiência do dia a dia. E também, entrando naquela história que você... Por que a filosofia não pode? Porque a CAPES nos reprovaria, né? A CAPES nos reprovaria e nós não teríamos condições, quer dizer, há um protocolo para se escrever. Se você for escrever um texto em termos poéticos, a tua fala inicial, né? Numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, ia causar certas desconfianças, e certos variadores diriam assim, bom, isso não é o bom modo de se fazer filosofia. Novamente, a gente teria que entrar num estilo literário filosófico contrário ao estilo literário da própria literatura, né? Bom, é só um pitaco na conversa do Léo com a Janine aqui, né? Mas só para fazer um parênteses nessa história, eu tenho tentado quebrar um pouco isso, assim, né? Eu tenho tentado fazer esse tipo de questão de forma, digamos, eu até chamei isso já em algum outro lugar de uma questão de forma, né? Uma questão de forma da própria maneira como institucionalmente e academicamente a gente leva a filosofia. E eu tenho, claro, né? Precisa aí de um certo tipo de aparato institucional, mas também um aparato afetivo, eu diria, né? Eu tenho procedido assim com a galera que está comigo, meu grupo, os meus orientandos e orientandas, eu tenho dado um certo tipo de permissão, mas quem sou eu para dar essa permissão, aliás, né? Mas eu tenho tomado junto com estas pessoas, né? Essa liberdade da linguagem, assim. Claro, aí a gente precisa encontrar os parceiros e parceiras que topam a empreitada, né? Mas porque é uma empreitada institucional violenta, assim. Então sim, mas assim, eu estou tentando fazer algumas pequenas quebras por aí. Assim. Mas eu também sei escrever texto de acordo com os parâmetros da CAPES, então tá tudo bem. Sei, claro, lógico. Quando precisar. Verdade, sim. Ainda mais um incômodo que eu tenho, quer dizer, quando o Wittgenstein nos apresenta lá na segunda parte de investigações, principalmente, né, a questão da mudança de perspectiva, do ver como, né, quer dizer, haveria aqui uma aproximação melhor com essa filosofia mais corpo, mais carne, mais percepção do mundo, quer dizer, coisa que os mais ortodoxos não gostam muito, né? Porque, assim, você mudar constantemente, poderia sugerir aqui o relativismo, né? Mas não, eu não gosto, eu gosto do perspectivismo, quer dizer, literatura é perspectivismo, é um modo de ver, né? Eu acho que a literatura é um modo de ver as coisas, é um modo de captar as coisas, né? Enfim, haveria mais proximidade do Wittgenstein com a literatura em investigações do que propriamente no Tractatus, procede isto? O corpo fala melhor nas investigações do que falou no Tractatus? Eu acho que sim, assim, embora justamente, né, eu tenha tentado fazer um pouco a saída, né, encontrado uma saída também no Tratados com essa ideia de que aquilo que está no âmbito do mostrável, da mostrabilidade, tem também, né, esse movimento, digamos assim, né, a possibilidade de movimento com as artes, com a literatura, enfim. Porque o que o Wittgenstein está fazendo no tratado? Ele está simplesmente dizendo para a gente assim, ó, bom, isto é o âmbito do dizer, o âmbito do mostrar está aqui, e a filosofia não tem que ficar aqui se colocando como nenhuma coisa nem outra. Então, assim, o que é né? Ele está tentando, na verdade, dar um limite para a filosofia. E aí, sem recusar aquilo que estava no Tratatus, me parece que ele faz isso de outro jeito lá nas investigações. E depois não dá certeza. Então, assim, eu vejo uma espécie de ondas um pouco maiores, digamos, nas investigações de não dar certeza e em outras coisas paralelas aí, que já estavam no Tratatus embrionariamente, embora de maneira mais engessada, né? Mas, assim, de fato, eu acho que a centralidade do conceito de corpo, por exemplo, começa a aparecer com as investigações, né?
que é naquilo que agora já não é mais, né? Foi separada a ideia a segunda parte das investigações como filosofia da psicologia, né? Acho que foi essa parte, né, que foi colocada lá como filosofia da psicologia. E é ali naquele momento, justamente onde ele está falando de que aquilo que acontece conosco quando a gente está reagindo a alguém que é vivo e que não é um autômato, é uma reação a uma alma, né? E essa ideia da reação para com uma alma, ela é uma reação para com um corpo, né? Porque a gente não reage da mesma forma a um corpo humano, animal, né, vivo, como a gente reage para com uma pedra, por exemplo. Né? Então, a reação para com uma alma tem a ver com a ideia da centralidade do corpo, me parece, né? E aí assim, eu estou enxergando possibilidades justamente de que a gente faça digamos, esse passo atrás, né? Eu tenho um pouco de medo de falar de passo atrás, porque onde é que a gente vai parar, né? Mas esse passo atrás epistemológico em relação à questão de corpo, também em conjunção com as epistemologias feministas, né? Eu acho que elas têm nos dado uma série de arcabouços conceituais interessantes para fazer essa volta ao corpo, né? E justamente linkando com essa metodologia wittgensteiniana que está presente nas investigações, que me parece mais caleidoscópica, digamos, né? Tu falou do relativismo, perspectivismo, mas acho que é um pouco isso. Parece que Wittgenstein está dizendo assim para a gente, olha, teu corpo está aqui, a tua âncora é o teu corpo, como é que tu olha para o mundo a partir daí? Então, no fundo, talvez a gente escape também do relativismo por causa disso, porque nós temos uma ancoragem compartilhada, né? Claro. Essa é a nossa forma de vida. É a nossa forma de vida, exato. Exato, e aí justamente, para mim, esse conceito de forma de vida não é o conceito das formas de vida culturais que as pessoas, né, que resultam em relativismos, claro. Assim, perigosos, inclusive. Né? Mas não sei se responde, mas acho que o caminho, digamos, é esse. Estou olhando para ele, assim, a partir de uma perspectiva. Perfeito, para mim a tua fala foi esclarecedora. Tem alguém no chat com uma pergunta, acho que é o Matheus. E aí, Matheus? Oi, professor, tudo bem? Oi. Bom dia a todo mundo. Boa tarde, né? Eu compartilho primeiramente queria dizer, né, que eu compartilho dos elogios do professor Léo. A sua fala, gente, foi realmente muito bonita. Queria ter pegado os 10 minutos. Eu acho que eu entrei um pouco atrasado na reunião, mas tudo bem. A minha pergunta para você é sobre se você acha que a discussão que o Wittgenstein faz nas investigações filosóficas sobre a questão dos usos dos exemplos pode ter alguma implicação para, não sei, uma possível dissolução da querela entre filosofia e literatura, porque, enfim, eu não estou tão familiarizado com a obra da Nussbaum, mas, pelo que me parece, a discussão lá entre ela e os seus críticos, é que, basicamente, a filosofia e a literatura, segundo ela, né, poderiam ser também, a literatura poderia ser também filosofia moral, e os críticos falam que não, porque filosofia moral tem um trabalho sistemático. E, enfim, parece que o Wittgenstein, nessa discussão, principalmente acho que é na seção lá das semelhanças de família, ele mostra que a explicação, por exemplo, também é uma explicação completa em si mesma. E não dependente de, digamos assim, parasitária de uma explicação, de uma definição real, ou de uma explicação sistemática, como seria a filosofia moral, e, no caso, a literatura como filosofia moral seria parasitária da filosofia moral sistemática. E se a gente pensar, bom, no Platão é assim, né? O Platão recorre a vários recursos imagéticos, a analogia e tal lá da caverna, mas é sempre para, no final, dizer, olha, você tem que aprender a essência disso aqui através de um discurso conceitual preciso. E
Então, basicamente, é porque, enfim, né, no Platão, você tem uma hierarquia entre imaginação e intelecto. A imaginação está abaixo do intelecto, mais próximo da empiria, então seria uma faculdade inferior. Então, quando Wittgenstein mostra que, por exemplo, exemplificações também são explicações, ele estaria nivelando. Peraí que eu te perdi, Cortou o não te áudio. ouvi mais. Tá. Desculpa, cortou? Agora voltou. Isso. Nas explicações, isso. Sim, então a exemplificação também seria uma explicação. O Wittgenstein a gente poderia ver o Wittgenstein, digamos assim, mostrando que a imaginação está no mesmo nível do intelecto. Então, os dois são domínios de autonomia iguais, numa mesma hierarquia, ou sem hierarquia. E a imaginação está diretamente ligada com a literatura, né, com a ficção, e do fato também que o exemplo é algo que o exemplo estando ligado à imaginação é algo que cada pessoa fornece por si mesma. Então as pessoas fornecem exemplos diferentes porque têm experiências diferentes. Então, não sei, só estou jogando aqui uma reflexão, queria saber o que você pensa sobre uma possível implicação disso na discussão. Pois esse é um lugar, né, da questão dos estilos, da metodologia filosófica, que é o lugar justamente dessa quase impossibilidade de sair da querela, né, porque poderíamos dizer assim, né, aquilo que a gente faz na filosofia como exemplificação, como experiência de pensamento, né, até aquilo que Descartes fez lá na sua poltroninha, na frente da Aira, né, é engraçado, né, eu sempre falo que ele fez isso, mas ele estava sentado numa poltrona, ele diz que ele estava sentado lá, né, e aí ele diz que ela é a mente, então, como assim, né, eu sempre fico pensando, mas que corpo é esse, afinal de contas, do Descartes, tá, mas parece que esse tipo de dispositivo, de instrumento, né, da exemplificação, das experiências de pensamento, seria uma espécie de linguagem muito próxima da linguagem, por causa também da imaginação, né, muito próxima da linguagem literária, né. Mas aí justamente, eu não sei até que ponto, por exemplo, esse tipo de procedimento metodológico é literário efetivamente, né? E ao mesmo tempo, e aí pensando na Nussbaum, né? A Nussbaum diz assim, um dos motivos pelos quais eu não consigo compartilhar totalmente a leitura da Nussbaum sobre a questão do ler para a vida, é o fato de que ela toma a literatura como um exemplo, ou como um reforço para a filosofia moral, dizendo a filosofia moral ela pode continuar existindo sistematicamente, mas vejam só, as pessoas também têm que ler obras literárias para dar conta de compreender essas outras coisas que são complexidades em torno da teoria literária, que não dá conta ela sozinha de tudo isso, né? E que, por exemplo, não provoca empatia suficiente para que a gente compreenda, por exemplo, o nosso lugar de sujeito, mas o lugar do outro no mundo, né? Então, ela, por exemplo, sugere que as obras de literatura, algumas, né? E aqui ela é bem elitista, né? Em termos de quais obras, né? Seriam essas, assim, são sempre obras clássicas, enfim, chamadas clássicas, né? De que essas obras de literatura, por exemplo, devessem ser lidas pelos juristas, né, pelos juízes, para que eles tivessem informações de modo mais empático a respeito do outro, né? Mas ela diz que, e aí, ao mesmo tempo, ela não prescinde, ela não abre mão da teoria e da filosofia moral como tal. Então, isso me parece instrumentalizar novamente a literatura, né? Então, essa é uma parte da resposta, eu acho que eu não gostaria de ir por esse caminho, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu tenho minhas dúvidas sobre o que significa traçar um paralelo entre dispositivos e procedimentos metodológicos que são da filosofia e que são dispositivos próximos àqueles usados pela literatura e chamá-los
de literatura para quebrar com a querela, né? Eu tenho meus incômodos em relação a isso também, assim. Mas a verdade é que talvez isso nos permitisse uma outra coisa, Matheus, né? Talvez isso nos permitisse olhar para a nossa metodologia filosófica como mais porosa, digamos, a procedimentos literários. A gente não precisa parar de chamar isso de filosofia e nem chamar isso depois, então, de literatura, mas a gente poderia abrir espaço e tornar a filosofia mais porosa à exemplificação, né? A contornos mais difusos, menos centrados, menos normativos, né? Mais abertos, mais diversificados, permitindo a pluralidade, né? Acho que isso Wittgenstein nos deixa como uma lição, né? Acho que isso, metodologicamente, Wittgenstein está nos dizendo lá nas investigações filosóficas, por exemplo, né? A gente não precisa, porque é que dizer, agora eu não lembro em que parte das investigações, temos mais um assistente na plateia. Eu adoro. Porque é que um conceito de contornos imprecisos não é um conceito, diz ele, né? Então, acho que isso Wittgenstein nos dá como uma lição, assim, mas eu não sei se isso resolve a querela, eu acho que não, porque a gente sempre vai encontrar elementos de exceção. Esse é o nosso problema quando a gente quer definir as coisas de maneira pontual, né? As exceções, elas sempre vão aparecer de alguma forma, seja para o lado da literatura, seja para o lado da filosofia. Então, talvez a maneira de resolver isso, o que a tua pergunta me suscita é um pouco isso, assim, sermos mais porosos a procedimentos que são compartilhados pela literatura. Acho que daí sim, acho que isso pode ser interessante. Entendi. Obrigado pela resposta, professor. Não, obrigada eu também. Bom que estás aí. Bom, então nós acho que podemos ir fechando. O professor Borgo tem um compromisso agora aqui um pouquinho. Então, Janine, eu queria mais uma vez te agradecer muito mesmo pela presença aqui no grupo, no ciclo de conferências, dizer que realmente foi uma coisa muito singular poder contar com a tua presença, contar com a tua maravilhosa fala. Acho que só engrandece aqui o exercício filosófico literário que, de algum modo, né, nós, na academia, né, nos sujeitamos e também colocamos os outros, né, para fazer partilhar desse mesmo exercício. Então, mais uma vez, obrigado. Esperamos que numa outra ocasião a gente possa até receber, enfim, presencialmente aqui em Curitiba. Acho que uma vez que a gente esteve junto foi em Chapecó, se não me engano, em 2014, 2015, né? Lá num evento na... 13 Tilhas, não 13 foi? Tilhas, 13 Tilhas, isso. 13 Tilhas. Então, realmente, assim que for possível, a gente acaba reorganizando novamente, presencialmente, e espera, enfim, contar mais uma vez com a tua presença. Então, obrigado. E obrigado também aos colegas que participaram aqui, a Roberta, o Matheus, o Patrick, eu acho que tinha mais uma colega que eu esqueci. Tinha a Eveline. A Eveline, exatamente, a Eveline, e mais alguém que acabou caindo na internet e voltou e eu não vi para aceitá-la, que era a Daiane. Né? Então, enfim, sim, a Daiane. Obrigado a todas e todos pela presença e nos encontramos, então, no próximo evento, com a presença do professor Alejandro Tomazini Bassols, da Universidade Autônoma do México, que vai falar sobre Wittgenstein e a filosofia. Então, obrigado, Janine, um grande abraço e até uma próxima ocasião. Até mais, tchau, tchau. Muito obrigada, eu também, gente. Fiquem bem. Espero que possamos nos ver logo pessoalmente, trocar um abraço de verdade. Com certeza. Okay. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Janine. Obrigada, Bortolo, também. Obrigada, Léo. O Platão